que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. A alegria e a paz do Senhor ressuscitado estejam com todos vocês. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Somos Igreja. E hoje nós temos a satisfação de receber a irmã Ana Sintra, missionária claretiana, lá do Colégio Madre Leônia. E nós vamos conversar um pouco sobre o Ministério da Visitação Missionária, que nós vamos dar início agora no mês de outubro, que é mês das missões. Boa noite, irmã Ana. Boa noite, padre. Obrigada pela oportunidade. A irmã Ana Sintra, ela assumiu a coordenação, né, desse Ministério da Visitação Missionária. Irmã Ana, como que a gente poderia assim dizer, como surgiu esse projeto do Ministério da Visitação? É bem interessante, né? Porque é um apelo da igreja, tem sido um apelo desde o documento de Aparecida, né? E também da última exortação do nosso querido Papa. E aí na conversa, no discernimento, né, nos encontros dos sacerdotes, que acontece, né, uma vez por mês, né, aqui em Matão, surgiu essa ideia de começar uma missão aqui na cidade, um projeto de evangelização, não é? Lembrando que, como a irmã Ana disse, é um projeto que envolve todas as paróquias daqui da nossa cidade de Matão. E ela já disse que o projeto fundamenta-se no documento de Aparecida, nesta última exortação apostólica, nessa carta que o Papa Francisco envia para toda a igreja. E quais foram que passos já foram dados? O que está acontecendo? Então, foi feita uma convocatória em todas as paróquias. Eu acredito que foi feito um chamamento mais geral, né, através dos avisos, através da rádio. E algumas pessoas também foram convidadas, pessoas que sentem já um apelo de participar da missão, de serem missionários, de participarem de alguma coisa mais desafiadora na dimensão da evangelização. E umas quantas pessoas responderam, e a proposta era fazer um caminho formativo. Foram feitos 4 ou 5 encontros de formação, né, sobre o que é a missão, o que seria essa visitação missionária, um pouco como se pode fazer isso. Depois aconteceu um retiro. O retiro foi no dia 21 de setembro. E agora nós estamos dando mais alguns passos, não é? Agora, dia 19 de outubro, nós teremos é o terceiro domingo do mês, e é o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária. Então, no dia 19, na missa das 19 horas, aqui na Igreja do Senhor Bom Jesus, nós teremos a missa de envio do grupo, né? Que esse grupo é bem seleto, né, irmã? Porque a participação de leigos, não é isso? A participação de religiosos. Fala um pouquinho do grupo aí. Então, na primeira convocatória veio um grupo grande, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos, já dizia Jesus. Mas no processo formativo, alguns já desanimaram antes mesmo de chegar ao momento do envio. Além dos religiosos, que no caso da nossa comunidade, da comunidade das irmãs ali da creche, temos também o grupo dos missionários do Alfa e Ômega e alguns representantes das diferentes paróquias, leigos e leigas. E então aqueles que foram respondendo, que permaneceram fiéis, participarão desta missa do envio no dia 19, se Deus quiser. Será um momento marcante, que marca uma etapa importante na vida da nossa igreja de Matão. Teve pessoas que já me perguntou, eu não fui no retiro, não pude ir no retiro. Eu poderia ir fazer parte, e eu poderia ir na missa de envio? Eu acredito que sim, mas seria interessante que essas pessoas pudessem nos avisar, né? Porque a gente quer entregar ali um sinal, um símbolo, e para a gente poder se organizar e prever também isso. Mas em princípio sim, a gente faria no dia 19 o envio, e no dia 26, o primeiro momento de visitação. Nós vamos escolher uma paróquia. A gente já está pensando em uma paróquia, porque todas as paróquias querem acolher, querem receber os missionários, mas nós vamos fazer uma eleição
talvez, né, vamos rezar um pouquinho mais para saber qual paróquia será escolhida ou fazer um sorteio. E começaremos então em um sábado, provavelmente a partir das 14h, a visitar todas as famílias de um bairro ou uma comunidade sugerida pelo pároco daquela comunidade escolhida. E lembrando também, meus queridos irmãos e irmãs, que esse projeto, ele tem a finalidade de fazer a visita, e aquilo que o Papa Francisco tem falado, uma igreja em saída, quer dizer, procurar visitar as periferias, né, existenciais e também geográficas. Mas é um desafio para todos nós, e acredito que ficou bem claro isso durante o período de formação, né, irmã? Justamente, a gente pensa de fazer uma visitação com perfil missionário, ou seja, com vontade de evangelização. Não é proselitismo, nós não vamos visitar para trazer pessoas para a Igreja Católica, e nem vamos chegar e forçar, né, nas portas querendo entrar. As pessoas que quiserem nos acolher, nós iremos visitá-las, prontos para escutar, e, se houver abertura, para anunciar o Evangelho de Jesus. Mas, principalmente, nós queremos ir com um testemunho de um Evangelho, né, um Evangelho vivo, o Evangelho da alegria, como nos indica o Papa Francisco. A irmã Ana, para quem não sabe, ela já participou de muitas missões. E eu queria que ela agora contasse um pouquinho essa sua experiência para nos ajudar e o pessoal a entender um pouco mais do que é esse Ministério da Visitação Missionária, né, irmã? Sim. Então, em várias oportunidades eu participei, desde os primeiros tempos da minha vida missionária, da possibilidade de missão. Em algumas situações eram tempos fortes, como Semana Santa, né? Ou então em missões de final de ano. Quando eu morei em Londrina, nós fazíamos visitas em Semana Santa, a gente participava, visitando as famílias, convidando para celebrações, fazendo bênçãos. Então era uma missão mais de perfil católico para famílias católicas. Quando eu morei na Argentina, nós trabalhávamos com grupos missionários de jovens, e a gente fazia toda a preparação, toda a caminhada durante o ano, e nas férias fazíamos tipo acampamento em escolas, em paróquias. Ficávamos ali 10, 15 dias e visitávamos sim todas as famílias. Em algumas vezes nós chegamos a fazer na mesma semana, ou nos mesmos 15 dias, 3 visitas à mesma família. Ou seja, numa primeira vez a gente só ia para conversar, para escutar, para fazer um pouco de amizade. Numa segunda vez, né, já entrava num momento mais celebrativo, e depois convocávamos para um momento de encontro, de festa e de celebração. E depois, morando no Amazonas, aí sim a gente fez realmente essa missão de ir nos lugares mais distantes, né, nas comunidades mais distantes. Fazíamos viagens também de 10 a 15 dias, unicamente para isso, para visitar as famílias, e convidávamos para celebrar, né, para encontros, para a catequese, para a formação. E foi uma experiência muito gratificante, né? A senhora entende ainda que o nosso povo, porque nós falamos mês missionário, a igreja tem falado, tem insistido, a senhora entende ainda que o pessoal acha, compreende que missão é para ir em lugares mais distantes, estão mais familiarizados com isso? Qual a sua opinião, diante da sua experiência de vida? Então, em alguns lugares, a ideia que fica no imaginário é de que a missão, ou é que ficava, é que a missão é esse além fronteira, né? O ir longe. Missionário é só quem vai. Missionário é o padre, a irmã, ou uma outra pessoa que sai de sua casa, que deixa que vai, né, para a África, para a Ásia, para o Amazonas, né, ou para o Mato Grosso. Né? Para mim, dentro da formação, foi ficando muito claro, principalmente a partir do Evangelho Anunciante, e depois com João Paulo II, né, encíclica Evangelho Redemptoris Missio, onde ele fala de 3 horizontes missionários. Até eu tratei isso no artigo que eu escrevi para a paróquia. Ele fala de 3 horizontes, e para mim ali aclarou muito, muito mesmo. Porque o que é um horizonte? O horizonte é aquilo que a gente vê, até onde a gente enxerga o horizonte. Se a gente caminhar, a gente nunca chega no horizonte, mas o horizonte como que muda de lugar. Então, se a gente pensar, o horizonte mais próximo, onde todos participam, onde a maioria das pessoas participam, é o horizonte da pastoral
ordinária, a pastoral paroquial, que aí tem todas as pastorais possíveis dentro daquela realidade, né? Cada paróquia precisa, talvez, de pastorais diferentes, né? Onde você alimenta a fé da comunidade, das pessoas que já creem, das pessoas que participam assiduamente, ou daquelas que participam eventualmente, mas que são pessoas de fé, que vivem os valores cristãos, que procuram celebrar os sacramentos, enfim, talvez não participe todo o tempo, mas tem uma vivência coerente com a fé católica. Então, são membros da comunidade. A missão pastoral, que é levada à frente pelo pároco, juntamente com os agentes de pastoral, né? Agente pastoral significa ser pastor também, né? Juntamente com o pároco. Existe a dimensão, então, agentes significa, né? Que é evangelizar além fronteiras, pessoas que ainda não conhecem o evangelho, que ainda não receberam um anúncio. E aí parece quase impossível isso, né? Num mundo de tanta comunicação. Pode ser que sim, as pessoas já sabem de Jesus, já sabem da fé católica, assim como nós sabemos dos muçulmanos, dos judeus, a gente sabe um monte de coisas sobre eles. Mas nem por isso nós cremos da maneira como eles creem. Então, as pessoas que ainda não receberam o anúncio de Jesus, ainda não foram evangelizadas, são aquelas que ainda não tiveram a possibilidade do encontro verdadeiro com Jesus, boa notícia, né? Evangelho do Pai, boa notícia de Deus, né? Promessa de salvação e de libertação. Então, a gente tem que levar, a gente é convidado a levar, convidado não, a gente é enviado, mandado, né, por Jesus, porque ele diz, ide por todo mundo, né, pregai o Evangelho, fazei discípulos e batizai. Então, ele nos convoca e nos envia, nos manda, né, a anunciar a todos. Todos têm o direito de receber e por isso nós somos obrigados a sair da nossa acomodação e ir. Então, é o primeiro anúncio. Mas nós temos aqui no Brasil e fora também, e mais ainda talvez na Europa, né, um contingente muito grande de pessoas que já passaram pela primeira evangelização teoricamente, que frequentam os sacramentos de iniciação, ou pelo menos o batismo, mas que verdadeiramente não vivem, ou seja, não encontraram Jesus e não entendem, né, Jesus da maneira como deveria entender, né? Ou seja, não passaram por essa experiência. Então, podemos dizer que elas não são ainda evangelizadas. E para esse contingente, para esse grupo muito grande, que talvez esteja também aqui em Matão, em nossas comunidades, né? Em nossa cidade, nós chamamos, ou eu pelo menos entendo assim, nova evangelização. E talvez seja essa a frente missionária que nós queremos assumir nesse momento. A gente vai encontrar, nas nossas visitas, com certeza, pessoas que serão destinatárias desta nova evangelização. Pode ser que a gente encontre pessoas de uma primeira evangelização, primeiro anúncio. E também, com certeza, nos abrirão as portas pessoas que já são das comunidades, que vão compartilhar, que vão se animar, e que vão ser também alentadas na fé e talvez reanimadas a participar da comunidade. Olha, um detalhe que eu acredito, a senhora já falou, mas eu acho que nunca é demais repetir. Esse trabalho todo que nós vamos iniciar, ele não tem finalidade de fazer proselitismo, ou seja, propaganda, fazer que todos sejam da nossa mesma fé, né, católica. Mas é uma visita onde nós podemos levar a palavra de Deus, não é isso, irmã? Justamente, né, a Igreja Católica, até antes do concílio, ela tem assim um ranço, né, de achar que nós, os católicos, somos a melhor religião, que só aqui havia salvação. A igreja não, ensinava assim, ensinou por muitos anos, e em alguns momentos até quase perseguiu, né, pessoas de outras denominações, de outras pessoas cristãs, né, cristãs que seguiam a Cristo, mas que não eram católicas. Do Concílio Vaticano para cá, e talvez um pouco antes, porque já existem documentos antes que tratam isso, o ecumenismo e o diálogo interreligioso, não se entende mais dessa maneira. A salvação é para todos, inclusive para quem não é cristão, também eles foram salvados. E nós somos convidados a levar essa boa nova de salvação, que é o Evangelho, que é a pessoa de Jesus. E pode ser que nos abram as portas pessoas que não são católicas, que são evangélicas, e com elas também nós vamos sentar, vamos conversar, vamos evangelizar. Né, o Papa Paulo VI diz que a fé se fortalece dando. Então, nós, ao evangelizar, nós somos evangelizados. E os que recebem não são destinatários, eles são interlocutores, eles também nos evangelizam. Né?
há uma troca, né? Isso. Uma troca de quem vai ao encontro com aquele que é encontrado e ajuda diante da experiência de vida, diante do diálogo, da conversa. O importante, eu vejo, que é manter esse canal aberto de conversa, de diálogo e de levar essa boa notícia, boa nova, que é o Evangelho. E no mês da Bíblia nós vimos que o lema do mês de setembro foi ir e fazer discípulos meus. Né? Então, é com essa finalidade, eu acredito. Né? Justamente. Então, falando um pouquinho da experiência do Amazonas, às vezes a gente acha que eles estão lá, longe, sem Deus. Não, não é verdade. Quando a gente chega lá, a gente encontra uma comunidade viva, pessoas que têm uma fé, normalmente muito firmada na presença de Nossa Senhora, mas ela é mãe, né? Ela chegou lá junto e o Espírito Santo está e nos precede. Então, assim, existe uma fé viva, existe uma comunidade, uma sede de Deus, e existe uma igreja que viveu, né, e apesar de nós, né, apesar do clero, apesar dos religiosos, então uma igreja leiga, mas que leva adiante a evangelização com muita simplicidade, talvez com alguns erros, né, se fôssemos olhar teológicos, mas com muita vivência, com muito compromisso, uma igreja viva. Por quê? Porque o evangelho já foi levado, né? Aqui também, né? Nós sempre ouvimos dizer as grandes missões dos padres redentoristas, só que essa nossa missão, esse nosso ministério de visitação não tem essa finalidade, essa grandiosidade. Uhum. É um trabalho mais assim, pequeno, mas que é constante, né, irmã? Nós queremos fazer como Jesus fez, né? Jesus foi, ele ia visitando povoados, né? Entrava nas casas, falava para quem queria ouvir, mas ele tinha essa dimensão itinerante, né? De levar a boa nova, né? O Evangelho, o reino de Deus já está entre nós. A gente vai, então, com simplicidade, anunciar isso. Imitar, na verdade, o Redentor, o Cristo, né? Ele que não parava, estava sempre cada hora num canto, num lugar. Então é isso que nós vamos fazer. E aí, como a senhora já disse, vamos ver aí qual vai ser a primeira, né, paróquia, porque todas vão querer participar, desejam, e aí nós vamos ver como que vai fazer e assim vamos iniciar. Nós convidamos a todos para a missa do dia 19, Dia Mundial das Missões, na missa das 19 horas. Tem alguma outra colocação, irmã? A senhora gostaria de chamar a atenção dentro do ministério? Não, só isso. Eu acredito que é muito importante que a comunidade toda, não só o pessoal da matriz, possa participar dessa missa de envio, porque de alguma maneira esse grupo vai em nome de Cristo e em nome da comunidade. Então, de alguma maneira, todos nós vamos enviar e ser enviados. Né? Porque a missão, aquela missão onde você não pode ir, mas outro vai em meu lugar, vai, né, como que delegado por nós. Assim como acontece com uma pessoa doente, né? A pessoa doente, ela não pode ir missionar, ela não pode sair, mas ela pode, através da sua oração, oferecer o seu sofrimento, a sua dor, a sua oração pelas missões, como fez Santa Teresinha, não é? Isso que eu ia falar agora, né? Teresinha nunca saiu, mas ofereceu tudo que fazia em prol, em favor da missão dos Foi missionários. Proclamada padroeira das missões, juntamente com São Francisco Xavier, que ele sim foi missioneiro, né, da Ásia, né, do Oriente. Então, eu agora queria, antes que nós estamos prestes a encerrar já o nosso programa, esse bate-papo que tivemos aqui, a irmã Ana Sintra, que ficou a coordenadora desse Ministério de Visitação Missionária, que envolve todas as paróquias. E agora eu queria passar a palavra para ela para deixar uma mensagem, assim, para a gente concluir esse nosso bate-papo. Então, é uma alegria poder participar desse grupo, né? Quando eu vim para Matão, fiquei com saudades da missão, né? Dessa possibilidade da missão, da visitação, desse ministério que me é tão caro. Então, quando apareceu esse grupo, quando apareceu essa convocatória, eu fui uma das que quis participar e realmente me alegro. Não entrei, né, para ser coordenadora, não era essa a minha intenção, era ser apenas mais um membro, mas no decorrer do processo eu acolhi este convite e aceitei. Espero realmente poder acompanhar esse grupo e ajudá-los, né, a revigorar a sua dimensão missionária.
Bom, então nós já estamos encerrando nosso programa. Queremos agradecer a presença da irmã Ana e também do seu trabalho e de todos que integram o Ministério da Visitação. E pedir a intercessão de Santa Teresinha, São Francisco Xavier, que esse trabalho possa ser realizado segundo o desejo e do coração de Deus. Amém.